Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fala para Camões? E hoje eu vim falar desse livro que eu li já faz um tempinho, né? Decidi, agora que as coisas do vestibular esfriaram um pouquinho mais, eu decidi começar a fazer algumas resenhas de alguns thrillers que eu li esse ano, né? Uns que eu gostei mais, uns que eu gostei menos. Esse já fica a dica, é um que eu achei bastante interessante, se chama A Vila, da Rachel Hawkins, tá? É um livro que foi publicado nos Estados Unidos em 2023 e chegou no Brasil pela editora Record, ou Record, em 2023 também, tá? Eu comprei esse ano, em 5 de maio de 2025, numa leva. Como que eu descobri esse livro? Eu me lembro que eu estava na Amazon, algum livro que eu queria de thriller, e eu estava pesquisando, e aí aquelas sugestões que a Amazon vai dando, e aí eu fui navegando, e escolhi alguns que eu tinha gostado, e esse veio na onda, né? Comecei a ler só para o fim do mês. Eu devo ter levado, sei lá, uns 2, 3 dias no máximo para ler esse livro, porque, pelo que eu vi eu faço um registro lá no meu Instagram, nos destaques, tem o destaque lidos 2025, né? E pela data que eu terminei de ler, e pela que eu tinha terminado de ler o outro, eu devo ter levado, eu terminei no comecinho de junho, eu devo ter levado uns 2, 3 dias. Ele tem em torno de 280, 290 páginas, e eu achei super interessante, assim, não é o meu tipo de thriller preferido. O meu tipo de thriller preferido sempre vai ser aqueles de isolamento, pessoas numa casa ou num lugar isolado, alguém morre, é o famoso whodunit, o que aconteceu ali, né? Então, assim, esse é um tanto quanto diferente, mas eu achei bem escrito. Achei que a Rachel Hawkins prende a gente na escrita, né? A gente fica curioso para saber o que vai acontecer. E ela tem duas tramas paralelas aqui que eu vou explicar para vocês. E mais do que isso, coisa que eu descobri depois, quando eu já tinha acabado de ler esse livro, eu li esse livro inteiro, porque assim, gente, eu não fico lendo muito texto de orelha, né? Eu dou uma olhada na sinopse e pego para ler. E quando li a sinopse, não lembro de ter tido essa informação. Se tive, passou batida, né? Mas depois, agora pesquisando para gravar, que eu lembrei, falei, caralho, olha, é verdade isso. Esse livro é inspirado numa história real que envolve autores da literatura muito famosos. Então, isso fica mais legal, né? O livro fica mais legal. Ou não, não sei. Mas, enfim, é um dado importante, tá? E esses autores são a Mary Shelley, autora do Frankenstein. O seu marido, que era um autor também, né, romântico, um poeta romântico, e o Lord Byron, que é só, tipo, o poeta do romantismo, né, em inglês. Então, assim, é bastante interessante, porque a história que se passa aqui tem a ver e é inspirada, claramente inspirada, nesse fato, né, nessa história real com esses autores. Vamos contar primeiro a história desse livro aqui e depois a gente vai entender como que ela está referenciando esses autores reais. E aí, quem sabe, você fique com vontade de ler. Se você já leu, eu gostaria que você me contasse aqui embaixo. Se você nunca ouviu falar, mas depois desse vídeo ficar com vontade de ler, comenta aqui. Ou você também fala assim, não sei, vi você falar, mas acho que não é para mim, deixa aqui também que eu quero saber, né? Mas, enfim, a Vila vai contar a história, a princípio, de duas moças, duas autoras, né? Aí vem a metalinguagem, né? Livro que fala sobre autores, escrevendo livros, enfim. A Emily, que é a pessoa que vai narrar o livro em primeira pessoa pra gente, né? Ela é uma autora de Cousin Mystery, né? Que está muito na moda esse gênero, que são livros de mistério, tipo do whodunit, que eu gosto, mas assim, sem ser muito sangrentos, muito gráficos, né? Eu não entendo muito isso, mas enfim, acho uma bobagem sem fim. Você quer ler o livro de assassinato, mas sem muita violência. Tá, para mim não faz sentido nenhum, mas enfim. Ela é uma autora que fez relativo sucesso com esse tipo de livros, né? Mas ela está estagnada, aquela coisa, né? Tá em crise, não consegue escrever mais nada e está passando por um problema super chato com o seu ex-marido, que está querendo direito sobre os livros que ela escreveu enquanto estava com ele. Então, assim, tá uma merda a vida dela. E aí, ela começa a trocar ideia com uma amiga dela muito antiga, que é a Chess. Elas são amigas há muitos anos, tipo aquela coisa, amiga de colégio, mas a coisa da vida, né? A vida acaba separando as duas pessoas, enfim, cada uma tem o seu rumo. E essa Chess é linda, maravilhosa, perfeita, padrão, e a autora, ela é tipo uma coaching feminino, ela faz muito sucesso com livros de autoajuda, ela é tipo uma guru
feminina, né? As mulheres amam, e ela dá cursos, e ela dá livros, e ela vende pra caralho, ela tá podre de rica. E elas começam a conversar, né? E ela convida a Chess, então, que é a rica, convida a Emily. Fala, cara, vamos, você precisa viajar, vamos dar um descanso, vamos comigo, vou alugar uma vila maravilhosa na Itália para a gente passar o tempo. Uma vila, para quem não sabe, é tipo uma casa, tipo uma mansão, uma casa bonita, né? Tipo os Airbnb que a gente aluga por aqui, assim, meio fazenda, que tem piscina, uma casa bonita, é isso que é uma vila, não é vila que nem a gente pensa que é conjunto de casa, né? Uma vila italiana é tipo uma casa muito bonita, uma casa de verão aí, de veraneio, né? Para passar um tempinho, vou alugar então essa casa na Itália, essa vila na Itália, e vamos nós duas para lá, amigas, beber um vinho branco, conversar, falar mal de homem, e quem sabe a gente escreve um livro juntas, porque elas, quando eram adolescentes, elas tinham esse plano, né, de um dia escrever um livro juntas. E aí é isso, a vida acabou separando, uma foi escrever Cozy Mystery, a outra virou autoajuda, não tem nada a ver com o que elas escrevem, mas quem sabe, né? E a Emily tá tão fodida da vida que ela fala, cara, vambora. E elas vão para essa vila. Acontece que nesta vila, nessa casa da Itália, há muitos anos, lá na década de 70, mais especificamente em 1974, aconteceu um assassinato nessa mesma casa. Você alugaria um Airbnb numa casa que aconteceu um assassinato? Não sei, né? Enfim, elas vão para essa casa, e nessa casa, elas vão ficar, aconteceu esse assassinato. E aí a gente vai se apresentar, são as duas narrativas que vão acontecer paralelamente no livro, né? Vou te contar agora a história, quer dizer, história, eu só estou dando preâmbulo, isso aqui não é spoiler, né? Sabe que eu sou contra spoiler. Do que acontece em 74. A gente tem um conjunto de jovens artistas, tá? Tem essa moça chamada Mari, ou Mary, escreve-se Mari, M-A-R-I, não sei se na pronúncia americana, né, como é que ficaria isso, mas enfim. A Mari é namorada do Percy. E aí o Percy, ele é um músico meio frustrado, meio bosta. Essa é uma coisa que já fica aqui, que eu acho interessante, né? Os homens no livro, tanto do presente quanto os do passado de 74, são tudo um bando de bosta, né? As mulheres é que são os personagens fortes aqui. E aí o Percy, ele já era casado, ele larga da mulher para ficar com essa Mary, com a Mari, né? E ele quer fazer música, mas não vai para frente, aquela coisa. Ele é bom, mas não vai para frente. Também não insiste muito e tudo mais. E a Mari tem uma meia-irmã, que é a Lara, que está saindo com um figurão, que é o Noel Gordon, que é um astro do rock and roll. E a Lara, meia-irmã da Mari, portanto, irmã por parte de mãe, se eu não me engano, só de mãe, enfim, meia-irmã, tá saindo com esse cara, um astro do rock. E aí, esse Noel vai alugar esta vila italiana, essa casa na Itália, belíssima, em 74, para passar um tempo lá. E ele convida a falar para Lara, chega aí, né? Vamos comigo. Traz também sua irmã e o namorado dela. Por quê? Porque como o Percy é músico, assim, ele quer ser, né? O Noel também tá meio numa crise de composição. Então, assim, já fazendo a parte aqui, já fazendo um pouco do comentário, né? Você percebe alguns espelhamentos. Então, você tem a Emily em crise, né, criativa, e o Noel aqui também em crise criativa. Quem sabe esse jovem Percy traz ideias para ele criar na música, né? E aí eles vão, então, em 74, nessa casa, nessa vila, tá lá o Noel, que é o astro do rock, que tá pegando a Lara. Aí tem a Mari, que é minha irmã dela, com o Percy, que é o jovem músico que pode inspirar o Noel, né? E tem o Johnny, que é um amigo, tipo um secretário do Noel, que é o responsável por levar as droguinhas. E aí a gente vai ter essa temporada de, literalmente, sexo, drogas e rock and roll, né? O Noel e o Percy tentando criar e tudo mais. Vai acontecer um assassinato. A princípio, a gente não sabe, claro que eu não vou te dizer, quem é que morre. E depois, quando a gente descobre quem morreu, a gente não sabe quem matou. Né? Isso para mim é a parte que eu acho bastante interessante aqui, que é o que mais me agrada, né? Então, lá em 74, nesses personagens, esse núcleo, nessa vila, alguém deles morreu e alguém deles matou. Quem morreu, não sabemos. Quem matou, não sabemos. O que sabemos é que, tempos depois, a Lara escreveu um álbum de folk rock que ficou muito famoso, tipo, que todo mundo conhece. E a Mari escreveu um grande livro de terror que todo mundo conhece também. Então, essa é a história de 74. E é nessa casa que, muitos anos depois, a Emily e a Chess vão dar um rolê, passear, quem sabe escrever o livro delas, né? E aí, claro que a Emily fica
quando ela descobre que elas vão ficar nessa casa, porque é uma história muito famosa, né? Aconteceu esse crime em 74, envolvia pessoas muito famosas. Então, que quem morreu, quem matou, o que aconteceu. E ela meio que fica impressionada com isso e meio que começa a pesquisar. E ela acha que pode ser que no livro da Mari, o livro que a Mari publicou de terror, e no álbum, nas letras, nas músicas da Lara, pode ser que existam pistas para explicar o que de fato aconteceu. Então ela vai meio que se envolver numa investigação. Ela vai ter meio que uma ideia de talvez escrever, quem sabe, um livro sobre isso. E ela vai descobrir coisas porque ela está nessa casa, vai descobrir coisas escondidas, vai descobrir pistas. Então, tem essa parte que é interessante de no presente, né? A gente ter essa personagem investigando esse crime do passado e tudo mais. Claro que a gente vai ter, nos dois momentos, tretas. Então, lá no passado, a gente tem treta da Mari com a irmã, com a Lara, né? A gente vai ter treta entre os casais, porque o noivo que chamou a Lara, chega lá e tá cagando pra Lara. Tem treta da Mari com o Percy, tem treta dos nomes, tem o Johnny, que é esse assistente, que na verdade é bonitinho. Então, temos as tretas no passado e temos as tretas no presente, porque a Emily e a Chess vão começar a se estranhar. Essa amizade maravilhosa do vinho branco, vamos falar mal de homem escrever um livro, na verdade não é muito bem assim. Coisas estranhas começam a acontecer também na relação das duas. E aí o livro vai mesclando o passado com o presente de um jeito que eu achei muito interessante. Meu Deus, é o melhor livro que eu li na minha vida. Não, não é. Mas é super divertido. Eu achei bem escrito. E aí é isso, né, gente? Você vai ficar procurando verossimilhança. O que é verossimilhança? Tipo assim, verossimilhança peraí, vamos lá, vamos voltar. A verossimilhança é a qualidade daquilo que é verossímil, ou seja, que eu consigo acreditar que seria verdade. Se eu falar para vocês, nossa, gente, caralho, hoje eu acordei 5h30 da manhã, eu tava sem sono nenhum, cara, acredita? Pode ser. Agora, se eu falar, cara, hoje eu acordei 5h30 da manhã e do lado da minha cama tinha uma fada e ela jogou um pozinho de pirlim-pim-pim e o meu travesseiro começou a voar. Você vai falar, a senhora fumou, cheirou, tomou o quê? Para dormir, né? Porque isso não é verossímil. Então, tem muita gente que lê thrillers e fica esperando uma super verossimilhança. Tipo assim, qualquer coisinha que acontece. Até parece que isso aconteceria na vida real. Cara, se você quer vida real, fecha o livro e vai pra rua, né? O livro tem muitas vezes, a ficção tem muitas vezes, eu acredito nisso, esse poder do escapismo, de tirar a gente da vida real e de levar a gente para um outro mundo, né? E aí a gente tem meio que um pacto que a gente faz com o autor, tipo, tá, me engana que eu gosto, né? É claro que se termina aqui uma coisa que, tipo, uma fada apareceu, jogou um pó de pirlim-pim-pim, a gente vai ficar puto. Mas assim, uma solução que aparece do nada. Tá tudo certo. Eu acho que quando a gente lê thriller, a gente meio que espera uma coisa assim, né? Tem uns plot twists interessantes aqui. Vou dizer para você que assim, nossa, meu Deus, não vi isso vindo. Não é exatamente assim, mas achei muito bem construída a história. E ainda mais sabendo que ela se inspira na história da Mary Shelley, então. E aí a gente começa a ver, a Mary Shelley, o marido chamava Percy. E aí a Mary aqui o namorado é o Percy. E o Percy que era casado. E o Percy da Mary Shelley era casado com uma mina quando ele fica com a Mary Shelley. Inclusive, se eu não me engano, a mina que era casada com ele se mata, né? Um negócio assim. E a Mary Shelley, que escreve o Frankenstein, ela tinha uma meia-irmã que pegava o Lord Byron. E em 1816, essa irmã que chamava Claire estava ficando com o Lord Byron. Ela teve um filho do Lord Byron, a irmã da Mary Shelley. O bafo Léo Dias do século XIX, né? A convite, então, do Lord Byron, a Claire, né, convida a Mary Shelley e o Percy, casal, vão passar um tempo numa vila na Itália. Acho que é na Itália, na Suíça, não sei. Acho que é na Itália, agora não sei. Enfim, numa vila maravilhosa, numa casa dessas. E lá, o Lord Byron propõe, tipo, uma competição. Qual dos três escreve uma história de fantasma mais legal? E é em 1816 que a Mary Shelley tem a ideia de O Frankenstein. E ela começa a escrever o Frankenstein nesse lugar. E em 1818 ela publica o Frankenstein, que de fato é uma das obras mais famosas do terror mundial, né, da literatura gótica, enfim. Então, é interessante que a Mari aqui, né, seja essa personagem que... Porque e aí, de novo, né, o que acontece? Lá em 74, o Percy
E o Noel, que é o rockstar famoso, em crise de criação, chama o Percy, que é esse músico, que é bom, mas né, as coisas dele não vão para frente. Aí fica os dois lá tentando fazer música, e a Lara é que vai compor um álbum que vai ficar super famoso. E a Mari vai escrever um romance que vai ficar super famoso, né? Isso que é interessante, assim. Os homens tentam ali, são um zero à esquerda, e as minas é que vão, de fato, fazer obras artísticas. E aí, obviamente, essa Mari aqui, namorando esse Percy, que já tinha uma mulher, né? Que vai um rockstar. Mano, o Lord Byron era tipo um rockstar, só que era da poesia, né? E começa a escrever uma obra lá. Então, assim, a referência é muito clara, né? E é muito legal saber disso. Eu acho que ler o livro sabendo que existe essa homenagem, na real, né? Claro, transposta para a década de 70, com todo o rolê psicodélico, sexo, drogas e rock and roll, e um assassinato no meio. Então, de verdade, achei um trabalho muito bem construído, muito gostoso, né? Não é para ser a obra-prima da vida de ninguém, mas achei muito interessante. Deixa eu ver se tem mais algum. Esqueci de ter mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Convida para Vila, o Astro do Rock, música, acho que eu falei tudo, tá? Pistas nas obras, já falei. Os dois narradores, né? A gente tem a narração no presente, a Emily contando em primeira pessoa, e quando vai para o passado é um narrador de terceira pessoa, com foco na Mari, mas é um narrador de terceira pessoa, né? E a Mari, no livro, ela é filha de pais relativamente famosos. A Mary Shelley também era filha de pais famosos acadêmicos, né? A mãe da Mary Shelley era um ícone feminista, inclusive citada no Opúsculo Humanitário da Nízia Floresta, livro que está na FUVEST, tipo assim, é muito doido, o mundo vai fechando, né? Deixa eu ver se eu falei de tudo aqui. A Claire tem um filho com o Lord Byron, Pididi, as tretas, sexo, drogas, rock and roll. Acho que é isso, né? Fica a dica. Eu me diverti com a Vila, da Rachel Hawkins. Fiquei a fim de ler outras coisas que ela escreveu. Preciso pesquisar. Não lembro se fiz essa pesquisa na época, para ver se tem mais alguma coisa que ela escreveu que veio para o Brasil ou não. Como eu sempre falo, até leria em inglês se os livros não fossem tão absolutamente caros, e não, eu não gosto de ler no Kindle, eu gosto mesmo do meu papelzinho. Então é isso. Passei aqui pela internet, pelo YouTube, rapidamente antes de gravar esse vídeo, para ver se já tinha muitos vídeos ou se não tinha nenhum, e vi um povo falando mal. Não sei. Mas daí também, assim, as pessoas que eu vi falando mal, uns argumentos tão pobres, né? Gente, não sei, você sabe, é aquela pessoa que assim, eu quero produzir conteúdo de literatura, mas eu não tenho a mínima base de nada, eu quero que ele falar dos livros, né? Tipo, a pessoa falou que era uma menina que falava que os diálogos são ridículos. Não sei, achei argumentos bem fracos dela. Todo mundo pode gostar ou não gostar de um livro, né? Mas eu acho que você tem que quer dizer, tem que ninguém tem que nada, mas eu me interesso quando a pessoa dá argumentos um pouco mais consistentes para dizer sim ou não, né? Eu acho muito interessante essa história, como eu disse, pela homenagem, pela referência à história da Mary Shelley, enfim, Lord Byron e tudo mais. Gosto da comparação do Lord Byron com o astro do rock da década de 70, acho que tem tudo a ver, né? Para quem conhece um pouquinho da história da literatura. A Rachel Hawkins, inclusive, estuda literatura vitoriana, né? Estudou gênero e sexualidade na literatura vitoriana na Universidade de Auburn e atualmente mora no Alabama. Que mais que eu ia falar? Tem um outro livro dela, The Wife Upstairs, que é uma releitura sulista gótica de Jane Eyre. Tipo, oi? Então, assim, é uma autora imbuída nisso, que estuda isso, que estuda esse período literário, né? Então, é uma homenagem. E achei bem construído os dois planos da narrativa. Tem os plot twists para tentar pegar gente. Tem esse suspensinho, quem matou, quem morreu, depois você descobre quem morreu, quem matou. Tem pista, não tem pista, tem investigação. As histórias se espelham. Eu acho que isso é uma estratégia interessante, né? O espelhamento que eu tenho na relação das duas moças no presente, com o espelhamento das relações que a gente tem lá em 70. Acho interessante, de novo. Nossa, melhor livro da vida? Não, mas é uma obra bem escrita, bem planejada, e eu acho bem realizada. Fica a dica, se você ler, me conte, tá? Se já leu e foi comentar aqui embaixo, por favor, sem spoilers, avisa que tem spoiler no comentário. E tem um convite para te fazer. Estou com ideias aí da gente começar a fazer um rolê que eu não posso dizer o que é muito mistério. E se você gosta de histórias de mistério,
eu vou deixar um link aqui para você entrar neste grupo, é um grupo de WhatsApp, em que a gente em breve vai ter novidades sobre isso. É isso. Só entra e a gente conversa. Eu volto com mais resenhas. Um beijo, obrigada e até.